nós pensamos em aumentar a nossa associação para a gente poder ter comunicação com o povo, através da imprensa, da mídia, esclarecer que o produtor não é responsável por isso. E procurar também fazer com que os industriais transfiram essas vantagens, por exemplo, de isenção para o consumo, para estimular o consumo. E isso vocês devem... A Argentina consome o dobro do brasileiro. O produto per capita na Argentina, o consumo per capita lá é mais de 70 quilos. Aqui é 33 quilos. Mais que o dobro. É mais que o dobro. Bom, e uma outra pergunta. A crise financeira afetou a atividade? Sempre afeta. Isso ninguém fica imune. Mas até que, em vista da gravidade da situação, não foi muito para a pecuária. Porque o pecuarista também, além de ser um ente pouco associável, mas também ele sabe fazer suas defesas, ele diminui suas despesas. Agora, São Paulo, e a expansão da cana? De que maneira ela afetou na pecuária aqui na nossa região? No meu modo de pensar, de maneira nenhuma. Não houve? Não houve, porque a tendência natural da bovinocultura é ir para as regiões mais distantes. Os antigos diziam que boi tem o trilho no pé, então ele transporta grande distância por um custo barato. E as terras aqui no estado de São Paulo, por exemplo, elas não comportam pecuária. É uma atividade que, da maneira como ela está e como deve ser mesmo, não remunera o produtor. Mas o senhor acha que aqui na nossa região é o fim da pecuária, então? Os produtores devem levar os animais para outras regiões do país? Não é o fim, porque muitas terras, muitos tipos de solo, não se adaptam para outras culturas. Sempre sobrará terra para uma pecuária. A pecuária aqui terá que ser mais intensiva, tecnificada, mas sempre ela existirá. A atividade, por exemplo, de confinamento, é uma atividade que talvez seja muito estimulada aqui no estado de São Paulo. Bovinos criados e recriados em outros estados virão para cá para ficar na porta do mercado, através dos confinamentos.